O medo em uma situação perigosa é normal. As fobias, no entanto, vão além do medo normal e são irracionais. O medo pode ser um animal, objeto, lugar ou situação. Muitas vezes a fonte do medo não representa uma ameaça ou perigo real, mas a pessoa é dominada pelo medo mesmo assim. Pessoas com fobias específicas farão tudo o que puderem para evitar o que está causando seu medo, mesmo quando isso interfere muito em suas vidas diárias. Quando confrontados com sua fobia, eles experimentarão uma ansiedade intensa que às vezes é debilitante. Este artigo apresenta os 12 tipos mais comuns de fobias, bem como uma lista de todas as fobias que são atualmente reconhecidas que as pessoas podem experimentar. Aracnofobia é um medo de aranhas que vai além do desejo de matar uma quando você a vê em sua casa. Pessoas com aracnofobia ficam extremamente ansiosas ao ver uma aranha, geralmente pulando, gritando ou congelando no lugar. Essas reações às vezes podem ser evocadas por uma mera imagem de uma aranha. Pessoas com aracnofobia evitarão lugares onde as aranhas possam ser encontradas a todo custo. Isso geralmente significa não participar de atividades ao ar livre, como camping ou caminhadas. Eles se recusarão a se aproximar das aranhas, especialmente se aproximarem o suficiente para matá-las ou removê-las de sua casa. Eles geralmente precisam da ajuda de outra pessoa para fazê-lo. Acredita-se que essa fobia se desenvolva a partir de um medo inato de aranhas venenosas, o que resultaria em efeitos negativos ou morte se mordido. Ofidiofobia é o medo de cobras. Isso às vezes pode ser confundido com a herpetofobia, que é o medo de répteis em geral, mas as pessoas com ofidiofobia têm medo especificamente de cobras. Eles ficarão assustados com a visão de uma cobra, muitas vezes pulando, gritando ou chorando. Semelhante à aracnofobia, as pessoas com ofidiofobia evitam lugares onde as cobras podem ser encontradas e evitam participar de atividades ao ar livre, como camping ou caminhadas. Ao contrário da aracnofobia, é menos provável que o medo seja induzido simplesmente olhando uma foto de uma cobra. Assim como a aracnofobia, acredita-se que essa fobia seja um medo inato de ser mordido por uma cobra venenosa. Também pode ser derivado de uma experiência traumática com uma cobra, como ser assustado, assobiado ou até mordido por uma. Acrofobia é o medo de altura. Pessoas com acrofobia geralmente apresentam sintomas de fiação, também conhecidos como vertigem, em resposta a situações em que percebem que estão no alto do chão. Em resposta às alturas, eles também podem congelar no lugar e não conseguir se mover do local. Na maioria dos casos, a sensação de ansiedade é aliviada quando a pessoa retorna ao nível do solo. Pessoas com acrofobia geralmente evitam situações envolvendo alturas. A gravidade dessa fobia pode variar muito. Em algumas pessoas, o medo começará em pé no topo de um prédio alto, enquanto em outras pode ser induzido ao subir uma escada. Essa fobia decorre da pessoa que perde a confiança em sua capacidade de se manter equilibrada ou tem medo de cair. Pessoas com acrofobia tendem a superestimar as distâncias verticais, o que significa que, em certas alturas, elas se percebem mais altas do que realmente são. A aerofobia é o medo de voar. Pessoas com aerofobia ficam extremamente ansiosas ao voar. Para alguns, ela é provocada simplesmente entrando em um avião ou até mesmo pelo pensamento de entrar em um avião, enquanto outros experimentam a fobia quando há turbulência durante um voo. Pessoas com aerofobia evitarão voar se puderem. Se for absolutamente necessário, alguns podem suportá-lo com grande angústia, enquanto outros simplesmente optarão por não ir a nenhum lugar que exija que eles voem para chegar lá. Pessoas com aerofobia podem ficar ansiosas e com medo nos dias que antecedem uma viagem, a ponto de interferir no trabalho ou na vida social. Essa fobia tende a resultar do medo de que o avião caia. Também pode ser uma combinação de outras fobias que culminam no ambiente de um avião, como medo de espaço confinado, altura, não escapar ou surto de doença. A sinofobia é o medo de cães. Pessoas com sinofobia geralmente congelam ao ver um cachorro e apresentam sintomas intensos de ansiedade. Pessoas com sinofobia podem evitar situações em que possam encontrar um cachorro, o que pode ser difícil devido à sua abundância como animais de estimação na sociedade. Eles podem achar difícil interagir com outras pessoas que têm cães, incluindo amigos ou familiares. Eles podem até evitar se tornar amigos de um dono de cachorro.
Essa fobia geralmente surge de uma experiência negativa com cães, muitas vezes quando criança. A pessoa pode ter tido uma interação com um cão agressivo em algum momento, ou pode ter testemunhado um membro da família sendo mordido ou perseguido por um cão. O medo também pode se desenvolver indiretamente, observando um membro da família que tem sinofobia. A astrafobia é o medo de raios e trovões. Pessoas com astrofobia experimentarão sintomas extremos de ansiedade durante tempestades que muitas vezes serão amplificados se a pessoa estiver sozinha. As pessoas com astrofobia provavelmente estarão constantemente atualizadas sobre o clima e evitarão sair de casa se houver uma tempestade. Durante uma tempestade, muitas vezes eles encontrarão um lugar seguro para se esconder, onde o barulho será diminuído. Esse medo também pode ser experimentado por animais, como cães e gatos. Acredita-se que o medo de trovões e relâmpagos venha de uma experiência traumática relacionada a uma tempestade envolvendo trovões ou relâmpagos. A tripanofobia é o medo de injeções. Também é conhecido como medo de agulhas. As pessoas com tripanofobia sentirão extrema ansiedade em resposta a procedimentos que exigem uma picada de agulha, como tomar uma injeção ou tirar sangue. A resposta muitas vezes pode ocorrer no local de uma agulha antes que o procedimento seja realizado. Eles geralmente ficam muito tontos ou até desmaiam em resposta à picada de agulha. Pessoas com tripanofobia podem evitar cuidados médicos devido ao medo. Em alguns casos, os sintomas da tripanofobia também podem ser induzidos pela observação de outras pessoas recebendo injeções. A ansiedade também pode estar ligada ao medo de hospitais, médicos ou procedimentos médicos em geral, que tendem a envolver agulhas. Também pode ser o resultado de uma experiência traumática com um procedimento anterior envolvendo uma injeção. A fobia social, também conhecida como transtorno de ansiedade social, é um medo de situações sociais, geralmente envolvendo pessoas que a pessoa não conhece muito bem. A maioria das pessoas associa a fobia social a ser tímido ou introvertido, mas é muito mais do que isso. Pessoas com ansiedade social têm muito medo de interações sociais, a ponto de frequentemente ser debilitante e interferir em sua vida. Pessoas com fobia social evitam situações sociais, às vezes se recusando a sair de casa. Geralmente é causado por um medo de julgamento por outros ou por se sentir excessivamente autoconsciente quando está em público. Eles têm medo de ficar envergonhados ou humilhar-se na frente dos outros.